gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro com a palavra, mais uma sala de leitura. Falando em palavra, deixa eu pegar a minha aqui. Vou pegar a minha Bíblia. Vamos fazer a nossa oração e vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje é o dia de número 157 do nosso plano de 365 dias e hoje nós vamos ler a partir de 1 Crônicas, capítulo 14. Vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, rendo graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus e nosso Pai, Deus do nosso Senhor Jesus e nosso Deus, aquele que enviou o Espírito Santo para nos trazer o entendimento, a revelação da Tua Palavra, e pedimos agora a ação do Espírito Santo. Nos ajude a ler, a entender os textos, para que esse clube de leitura cresça em conhecimento e sabedoria e sempre debaixo da Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos prosseguir com a nossa leitura. Vou colocar aqui a Bíblia na tela e vamos em frente. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Ora, Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros até Davi, e a madeira de cedro, com pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E Davi percebeu que o Senhor lhe havia confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por causa do seu povo Israel. E Davi tomou mais esposas em Jerusalém, e Davi gerou mais filhos e filhas. Ora, estes são os nomes dos seus filhos, os quais ele teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Elpelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. E quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E Davi ouviu isto e saiu contra eles. E os filisteus também vieram e se espalharam no vale dos Refaíns. E Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? E nas minhas mãos entregarás? E o Senhor disse a ele: sobe, porque amanhã eu os entregarei na tua mão. Assim, eles subiram até Baal-Perazim, e Davi os feriu ali. Então, Davi disse: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão, como o irromper de águas, porquanto chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E quando eles haviam deixado ali os seus deuses, Davi deu um mandamento, e eles foram queimados com fogo. E os filisteus mais uma vez se espalharam ao longe no vale. Portanto, Davi voltou a consultar a Deus e disse-lhe Deus: não subas atrás deles, desvia-te e vem sobre eles defronte as amoreiras. E será que, quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, subirás para a batalha, porque Deus saiu adiante para ferir o exército dos filisteus. Davi, portanto, fez como Deus lhe ordenou, e eles feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer, e a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor trouxe o temor a ele sobre todas as nações. Já vamos para o próximo capítulo. Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Interessante.
fazer um paralelo com essa vitória de Davi. Deixa eu só marcar aqui. Versículo... aqui, 9. E por fim, versículo 17. Vou anotar aqui que depois eu vou fazer um paralelo, compartilhar com vocês aqui. Por quê? Há um certo ensino onde as pessoas dizem o seguinte: Davi ganhou renome no Vale de Sal. E aí acabam, por uma má interpretação do texto, por espiritualizar o texto, aquilo que a gente falou no início do clube de leitura, né? A gente não pode pegar um versículo e espiritualizar aquele versículo, dar um poder especial para aquilo ali, fora de contexto, a não ser que realmente seja o entendimento, né? Claro. Como, por exemplo, a gente vê um versículo maravilhoso. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ali existe todo um contexto espiritual nessa frase. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. A palavra somos mais que vencedores nem existia no tempo de Paulo. Foi uma junção de palavras. Já fiz até inclusive uma pregação sobre isso. Maravilhosa. Agora, dizer que Davi venceu no Vale de Sal e ganhou renome, espiritualizar esse texto, trazendo para os dias de hoje, dizendo, assim como Davi venceu no Vale de Sal, você também vai vencer. Aí pega e faz um Vale de Sal, né? Num ambiente de culto, uma mistura de crenças, um sincretismo religioso, porque o sal é usado em outras religiões, né? Desculpa, peguei uma chuvinha agora para vir aqui. Então, aquela mistura de crenças, aí dizer, Davi venceu no Vale de Sal. Aí coloca um Vale de Sal na igreja. Quando você colocar os seus pés no Vale de Sal, você vai vencer. Você vai fazer um pedido e colocar no Vale de Sal. Não faz sentido. Primeiro porque não era o Vale de Sal. Era o Vale do Sal, era o nome do vale. Tá? Vale do Sal. Assim como no Vale, olha só. Ó que maravilha, como a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Ó, e os filisteus também vieram e se espalharam no Vale dos Refaíns. E no Vale dos Refaíns, versículo 17, Davi venceu e a fama de Davi espalhou-se por toda a terra. Então ele também ganhou renome no Vale dos Refaíns. A vitória não está no Vale de Sal, não está no Vale dos Refaíns. A vitória está em Deus, em obedecer, que é o contexto aqui, né? Ele consultou ao Senhor e seguiu a direção. Depois eu vou gravar um vídeo específico, só refutando essa prática errada aí do tal do Vale de Sal. E vamos em frente. Aí, tá vendo? A Bíblia é isso aí. Eu já tinha lido ontem, nem tinha me atentado para isso. Capítulo 15. Não sei, estou falando aqui. Talvez vocês nunca viram isso, né? Coloca aí nos comentários. Quem já ouviu falar sobre ter vitória no Vale de Sal? Colocar pedido no Vale de Sal. Passar descalço. Colocar o pé no Vale de Sal para ter vitória. Vitória sobre os inimigos, vitória sobre dívida, vitória sobre problemas. Alguém um dia já ouviu falar sobre isso? Bom, agora você já sabe, né? Se ouvir mais uma vez, você já sabe que, biblicamente falando, não tem sentido nenhum. 1 Crônicas 15. E Davi fez para si casas na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou para ela uma tenda. Então Davi disse, ninguém deve carregar a arca de Deus, senão os levitas. Tá vendo? Então agora, Davi já deu um alerta. Ninguém deve carregar a arca de Deus, senão os levitas. Porque o Senhor os escolheu para carregar a arca de Deus e ministrar para sempre diante dele. E Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, o qual ele havia preparado.
Versículo 4. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, e os filhos de Coate, Uriel, o chefe, e os seus irmãos, 120. E dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e os seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e os seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e os seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e os seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e os seus irmãos, 112. E Davi chamou Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e os levitas, Uriel, Asaías, e Joel, Semaías, e Eliel e Aminadab. E disse-lhe: Vós sois os chefes dos pais dos levitas, santificai-vos, tanto vós como os vossos irmãos, para que possais fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel, até o lugar que preparei para ela. Porque, como vós não o fizeste da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez uma fenda sobre vós, pois não buscamos segundo a ordem devida. Assim, os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor de Israel. Então, veja que interessante, né? Davi agora está corrigindo o que aconteceu de errado da outra vez, que eles foram carregar a arca, né? Deus fez uma fenda, dividiu, né? Fez uma fenda, dividir. Não sei o que aconteceu, se foi um raio que atingiu Uzá, aquele homem que tentou segurar a arca quando ela balançou. Não sei se foi um buraco que apareceu nele, ou foi um sentido figurado, né, de Davi falar que fez uma fenda, mas agora ele está corrigindo aquela situação, né? Vamos fazer da maneira certa, apenas os levitas vão carregar a arca, os sacerdotes e os levitas vão se santificar, enfim. Versículo 14. Assim os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas carregaram a arca de Deus sobre os seus ombros, com as suas hastes sobre eles, como Moisés ordenou, segundo a palavra do Senhor. Então, lembra que da primeira vez eles estavam carregando a arca sobre um carro, o carro da época, né? Puxado por bois. E aí os bois erraram, né? no tropel, né? Que eles têm que caminhar certinho para a mercadoria não balançar. Aí um deles, quando errou no tropel, balançou o carro, né? Aí agora não, agora coloca nos ombros, como o Senhor ordenou a Moisés. Veja que agora eles estão fazendo da maneira correta, como Moisés ordenou, né? Segundo a palavra que o Senhor ordenou a Moisés. Versículo 16. E Davi falou com os chefes dos levitas para indicarem os seus irmãos para serem os cantores, com instrumentos de música, saltérios, harpas, símbolos, soando ao erguerem as suas vozes com alegria. Assim, os levitas indicaram Emã, o filho de Joel, e os seus irmãos, Asaf, o filho de Berequias, e dos filhos de Merari, os seus irmãos, Etã, o filho de Cusaías. E com eles, os seus irmãos de segundo grau, Zacarias, Benê, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, Eliabe, e Benaia, e Maaseias, e Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. Assim, os cantores Remã, Asaf e Etã foram indicados para soarem com símbolos de bronze. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Iune, e Eliabe, e Maaseias, e Benaia, com saltérios sobre alamote. E Matitias, e Elifeu, e Miquneias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas sobre seminite para distinção, né? Davi organizou uma orquestra, né, para aquela época. E Quenanias, chefe dos levitas, foi para a música. Ele instruía a música porque era habilidoso. Ele instruía, né? Como hoje em dia tem ali
o mestre da cerimônia, da orquestra. Que bacana, né? Versículo 23. E Berequias e Eucana foram os porteiros da arca, e Sebanias e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, sopravam as trombetas diante da arca de Deus, e Obed-edom e Jeías foram porteiros da arca. Assim Davi e os anciãos de Israel e os capitães sobre milhares foram fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu, quando Deus ajudou os levitas que carregavam a arca do pacto do Senhor, que eles ofereceram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi estava vestido com uma veste de linho, e todos os levitas que carregavam a arca, e os cantores, e Quenanias, o mestre do cântico. Davi também tinha sobre si um éfode de linho. Olha, vocês estão percebendo que agora, nessas leituras mais histórica, né, a gente consegue fazer uma leitura mais dinâmica. Por quê? Porque a gente já parou para explicar muitas coisas. Quando se fala sobre um éfode de linho, você já sabe o que é, a gente já explicou. Então, é bom que agora vocês juntos temos um pouco mais de experiência, de familiaridade com o linguajar bíblico. Agora, sempre que houver um assunto divergente, um assunto que precisa de interpretação, aí a gente para e faz a interpretação, tá bom? Versículo 28. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor, você já sabe o que é a arca do pacto, com brados, e com som de corneta, e com trombetas, e com símbolos, fazendo ruído com saltérios e harpas. E sucedeu, enquanto a arca do pacto do Senhor chegava à cidade de Davi, que Mical, a filha de Saul, ao olhar por uma janela, viu o rei Davi dançando e se divertindo. Ela o desprezou no seu coração. Vamos para o capítulo 16. Assim, eles trouxeram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi havia armado, e ofereceram sacrifícios queimados e ofertas de paz diante de Deus. E quando Davi havia terminado de oferecer as ofertas queimadas e as ofertas de paz, ele abençoou o povo em nome do Senhor, e ele repartiu para cada um de Israel, tanto homem como mulher, um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. E ele indicou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, para recordarem, para dar graças e louvores ao Senhor Deus de Israel. Asaf, o chefe, e depois dele Zacarias, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com saltérios e com harpas. Porém Asaf fazia um som com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente com trombetas diante da arca do pacto de Deus. Então, naquele dia, Davi entregou primeiro na mão de Asaf e dos seus irmãos este salmo para dar graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, clamai o seu nome, fazei conhecido todos os seus feitos. Quer dizer, Davi, além de tudo, era compositor, né, de salmos, de cânticos, né? Então ele entregou uma letra para eles. É esse o salmo aqui que eu quero que vocês cantem. E aí dizia assim: dai graças ao Senhor, clamai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai a ele, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, que se regozije o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, das suas maravilhas e dos seus juízos e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, vós, semente de Israel, o seu servo, vós, filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Estejais sempre atentos ao seu pacto, a palavra que ele ordenou a 1000 gerações, a saber, do pacto que ele celebrou com Abraão e do seu juramento com Isaque. E tem confirmado o mesmo a Jacó,
por uma lei, e a Israel por um pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a porção da tua herança, quando eres nada mais que poucos, de fato poucos e estrangeiros nela. E quando eles andavam de nação em nação e de um reino para outro, ele não tolerou que homem algum lhe fizesse o mal. Sim, reprovou reis por causa deles, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não façais mal algum aos meus profetas. Cantai ao Senhor toda a terra, proclamai dia após dia a sua salvação. Declarai a sua glória no meio dos pagãos, suas obras maravilhosas no meio de todas as nações. Porque grande é o Senhor e poderosíssimo para ser louvado. Ele também deve ser temido acima de todos os deuses, porque todos os deuses do povo são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Glória e honra estão na sua presença, força e alegria estão no seu lugar. Dai ao Senhor, vós, parentes do povo, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta e vinde diante dele. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele toda a terra. O mundo se acha firmado, de modo que não será movido. Que os céus se alegrem e que a terra se regozije, e que os homens digam no meio das nações: o Senhor reina. Que ruja o mar e a sua plenitude, que os campos se regozijem e tudo o que está neles. Então as árvores do bosque cantarão diante da presença do Senhor, porque ele vem a julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. E dizeis: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e nos livra dos pagãos, para que possamos dar graças ao teu santo nome e glória em teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel para sempre e sempre. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Que cântico, hein? Assim, ele deixou ali, diante da arca do pacto do Senhor, Asaf e os seus irmãos, para ministrarem continuamente diante da arca, como exigia a tarefa de cada dia. E Obed-edom com seus irmãos, 68, também Obed-edom, o filho de Gedutum, e Uza, para serem porteiros. E Zadok, o sacerdote, e os seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto que ficava em Gibeão, para oferecerem ofertas queimadas continuamente ao Senhor sobre o altar da oferta queimada, pela manhã e ao entardecer, e para fazerem segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor, a qual ordenou Israel. Vocês estão vendo, né? Eles tinham que fazer continuamente sacrifícios, de manhã e ao entardecer. Então, nós estamos entendendo toda a história do povo hebreu, todos os ritos, todas as ordenanças do povo hebreu. Depois, quando concluirmos, aí nós vamos lá no Novo Testamento ler a carta aos Hebreus, como ficou para o povo hebreu o novo concerto, a nova aliança. Por isso que eu estou lendo com vocês toda a história, que aí vocês vão entender o desfecho. Tá? Versículo 41. E com eles Remã e Gedutum e os demais que foram escolhidos, que foram designados por nome, para darem graças ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. E com eles Remã e Gedutum, com trombetas e símbolos, para aqueles que fariam um som, e com instrumentos musicais de Deus. E os filhos de Gedutum eram porteiros, e todo o povo partiu, cada homem para a sua casa, e Davi retornou para abençoar a sua casa. Vamos para o capítulo 17. Ora, sucedeu enquanto estava sentado na sua casa, que Davi disse a Natã, o profeta: eis que eu habito em uma casa de cedros, mas a arca do pacto do Senhor permanece debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: faz tudo o que está no teu coração, porque Deus está contigo. E sucedeu naquela mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai e diz a Davi, o meu servo: assim diz o Senhor, tu não edificarás para mim uma casa na qual eu habite,
porque até esse dia não tenho habitado em uma casa, desde o dia que fiz subir Israel, mas tenho ido de tenda em tenda, de um tabernáculo a outro, onde quer que eu tenha caminhado com todo o Israel. Falei alguma palavra a qualquer dos juízes de Israel, aos quais ordenei que alimentassem o meu povo, dizendo: por que não edificastes para mim uma casa de cedros? Bom, nós que já lemos o livro dos juízes, sabemos que não. Deus, em tempo algum, falou para nenhum dos juízes construírem uma casa para Deus. Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do aprisco, do pastoreio das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo Israel. E tenho estado contigo, onde quer que tenhas andado, e tenho cortado todos os teus inimigos de diante de ti, e tenho feito para ti um nome, semelhante ao nome dos grandes homens que estão na terra. Também ordenarei um lugar para o meu povo, Israel, e haverei de plantá-los, e eles habitarão no seu lugar, e não mais serão removidos. Tampouco os filhos da iniquidade voltarão e se aproveitarão deles como no princípio, e desde o tempo que eu ordenei aos juízes para estarem acima do meu povo Israel. Além disso, subjugarei todos os teus inimigos. Sobretudo, digo-te que o Senhor edificará para ti uma casa. E sucederá, quando estiverem expirados os teus dias, quando tiveres que ir para estar com os teus pais, que levantarei a tua semente após ti, a qual será os teus filhos, e eu estabelecerei o seu reino. Então agora é o pacto davídico, que a gente já leu lá no livro dos Reis. Deus fazendo um pacto com Davi. E ele edificará uma casa para mim, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Então Davi não vai ser você, mas depois que você morrer, a tua semente. E da tua semente eu vou edificar um trono para sempre. É o teu filho que vai edificar uma casa para mim. E versículo 13. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho, e não removerei a minha misericórdia dele, como a removi daquele que esteve antes de ti, a saber, Saul. Mas eu assentarei na minha casa e no meu trono para sempre, e o seu trono será estabelecido para todo sempre, ou seja, apontando para Cristo, que Salomão ia morrer, filho de Salomão também. Para sempre é quando chega o rei que não morre, o rei eterno. De acordo com todas essas palavras, de acordo com toda esta visão, assim falou Natã a Davi. E o rei Davi entrou e se assentou diante do Senhor e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus? O que é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E contudo, isto foi pouca coisa aos olhos, ó Deus, aos teus olhos, ó Deus, pois tu tens falado da casa do teu servo para um distante no porvir. Então olha o que ele está falando. Será que foi pouco aos teus olhos me fazer rei? Porque o Senhor está falando agora de um tempo futuro. Davi teve a revelação de que Deus apontava para uma nova dispensação, para um tempo muito longe, o porvir, a eternidade. E tens-me respeitado como um homem de alto nível, ó Senhor Deus. O que mais Davi pode falar a ti para a honra do teu servo? Porque tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por causa do teu servo e segundo o teu próprio coração, tu tens feito toda esta grandeza, ao tornares conhecidas todas essas grandes coisas, ó Senhor, pois não há nenhum como tu, nem qualquer Deus ao teu lado, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E que nação na terra é como o teu povo Israel, ao qual Deus foi redimir para ser o seu próprio povo, para fazer um nome de grandeza e temor para ti, ao expulsares nações de diante do teu povo, o qual tens redimido do Egito. Porque do teu povo, Israel, fizeste o teu próprio povo para sempre, e tu, Senhor, tornaste-te o seu Deus. Portanto, agora, Senhor, que a palavra que tens falado acerca do teu servo e acerca da sua casa
seja estabelecida para sempre, e faz conforme tens dito. Que de fato seja estabelecido, que o teu nome possa ser magnificado para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e o Deus é o Deus para Israel, e que a casa de Davi, o teu servo, seja estabelecida diante de ti. Porque tu, ó meu Deus, disseste ao teu servo que edificarás para ele uma casa, porquanto o teu servo achou valor no seu coração para orar diante de ti. E agora, Senhor, tu és Deus e tens prometido a tua bondade ao teu servo. Agora, portanto, foste servido para abençoar a casa do teu servo, para que ela possa estar diante de ti para sempre. Porque tu abençoas, ó Senhor, e ela será abençoada para sempre. Bom, a gente dá uma pausa na leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Deixa eu só resgatar aqui um comentário que eu vi. Naquele momento que a gente estava falando sobre a vitória no vale. Alguém falou alguma coisa aqui. Dona Remédios falou assim, ó: fico impressionada com tantas heresias. Nasci de novo em uma denominação tradicional e glorifico ao Senhor por isso. Ah, sim. Nasceu em uma denominação tradicional. Aí não vê tanta heresia como quem, né, de repente nasceu em uma neopentecostal ou até uma tradicional que cedeu, né? Que existem algumas, por exemplo, Batista. Batista é excelente, né? A tradição batista, mas alguns acabaram cedendo, né? Houve uma divisão aí, alguns acabaram cedendo. Ó, a Lucimari: eu mesmo nunca ouvi falar, mas que Deus abençoe por esse esclarecimento, tá vendo? Então tem gente aqui nos acompanhando que nunca ouviu falar dessas coisas, mas em compensação, Maria do Carmo, eu já ouvi. Fátima, sim, já ouvi falar. Rita de Cássia, já ouvi. Sandro, já ouvi. Silvia, já ouvi. Quer dizer, tanta gente. E aliás, tem alguns que não só ouviu, não. Tem alguns que já colocou os pezinhos no Vale de Sal. Confessa aí. Para servir de exemplo, para que as pessoas vejam que realmente essas coisas existem. Parece, para quem é de uma igreja tradicional, parece loucura, né? Mas para quem não, sabe bem o que eu estou falando. Ó, aí quer ver? Por exemplo, tem uma pessoa que falou aqui o seguinte, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho o comentário dela. Ó, Silvia Maria disse assim: nunca ouvi, pois era católica e depois testemunha de Jeová. Então ela só passou por esses dois segmentos, católica e testemunha de Jeová. Então isso ela nunca ouviu lá. Mas tem cada coisa nesses lugares que dispensa comentário, né? Vou falar só um. Por exemplo, testemunha de Jeová. Com respeito, tá? Se você está aqui e é testemunha de Jeová, é a sua opção. Mas o meu compromisso não é com instituição nenhuma, é com a Bíblia. E, por exemplo, quem é TJ não pode fazer transfusão de sangue. E eu conheço uma pessoa que ela estava enfrentando um problema de saúde gravíssimo e haveria uma esperança para ela em uma transfusão de sangue. Tinha familiar compatível para fazer a transfusão de sangue com ela, mas ela não aceitou, porque é uma doutrina de quem é TJ, que não pode fazer transfusão de sangue. Sendo que a Bíblia dá base para que isso possa. Eu poderia citar para vocês aqui no mínimo uns 4 versículos, em Gênesis, em Atos, que fala sobre transfusão de sangue. Mas pessoas às vezes vivem em ambientes que são dominadores e alienadores. Gente, um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.